Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Em 2016, escuta telefônica foi encontrada no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso. Em 2016, um aparelho de escuta ambiental foi localizado no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. O dispositivo foi descoberto durante uma varredura de rotina realizada pela Secretaria de Segurança no dia 11 de abril, segundo matéria do jornal Folha de São Paulo. O equipamento de gravação estava desativado e foi encontrado embaixo da mesa de trabalho do ministro, dentro de uma caixa embutida no chão, cheia de fios. O STF iniciou uma investigação preliminar interna, sem a participação da Polícia Federal. Até o fechamento desta edição, a PF não havia sido acionada pelo tribunal para apurar o caso por meio de um inquérito policial. A apuração interna do STF vai analisar os aspectos técnicos do aparelho para determinar se ele chegou a ser ativado. O tribunal não divulgou o modelo do dispositivo nem detalhes sobre o sistema de varreduras realizadas nos gabinetes dos ministros, alegando questões de segurança. Imagens do aparelho também não foram disponibilizadas. Barroso, que foi relator do acordão do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e do processo de execução das penas dos condenados no caso do Mensalão, comentou sobre a descoberta. Ele afirmou que institucionalmente a ação de espionagem detectada em seu gabinete é preocupante, mas que está tranquilo, pois seu gabinete de trabalho é republicano. E Moraes dá prazo de 48 horas para a PF justificar o uso do celular de Felipe Martins. Ainda está em processo uma análise intensiva sobre a situação de Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, o caso ascendeu a novos patamares após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, exigir que a Polícia Federal respondesse em até 48 horas sobre o uso do celular de Felipe Martins, movimento que solidifica a investigação em torno do seu envolvimento nos eventos recentes. A polêmica ganhou corpo com a chegada de informações vindo da operadora TIM, que atestam a presença do celular de Martins em território brasileiro em um intervalo crucial. Os registros indicam atividade em 30 de dezembro de 2022, exatamente quando Bolsonaro se dirigiu aos Estados Unidos. Esse ponto é essencial para desvendar se Martins realmente acompanhou Bolsonaro nesta jornada, conforme suspeitas iniciais. Quanto à fundamentação destas investigações, os dados de geolocalização desempenham um papel significativo. Segundo o relato da operadora TIM ao STF, foi possível confirmar que no dia 31 de dezembro de 2022, um dia após suposto embarque de Bolsonaro para Orlando, o telefone de Martins estava ativo no Brasil. Esses detalhes reforçam a argumentação da defesa de que ele não estava no avião presidencial. Baseando-se nas evidências apresentadas pela operadora de telefonia, o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu um prazo para que a defesa de Martins manifeste sua posição sobre os dados recebidos. Adicionalmente, determinou que a Procuradoria-Geral da República elabore um parecer sobre o caso dentro de um prazo igualmente estipulado. Este encadeamento de ações mostra o rigor com que o caso está sendo tratado. Deltan, sobre as 48 horas de Moraes, o que temos para falar sobre isso, meu amigo? Guilherme, o mundo não dá voltas, ele capota. As mesmas pessoas que criticavam a Lava Jato, que atacavam a Lava Jato, que diziam que a Lava Jato praticava supostos abusos, ficavam procurando ciscos nos nossos olhos, hoje estão engolindo traves, camelos, eles têm árvores nos seus próprios olhos, eles fecham os olhos para a realidade, silenciando diante dos abusos que o Supremo Tribunal Federal pratica, e esse de Felipe Martins é mais um tremendo abuso, inacreditável. E você tem que sentar para escutar e para acreditar o tamanho do absurdo do que está acontecendo.
E o que nós vemos agora, pessoal, é que nós temos mais uma prova, mais uma de várias provas, de que o Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos em 2022 com Jair Bolsonaro. E ainda assim, ele não foi solto pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro não tem pressa, afinal de contas, não é ele que está preso mesmo. E ele preferiu dar mais um prazo aí de 48 horas para a Polícia Federal se manifestar sobre mais essa prova. E que prova que é essa? A TIM, que é a operadora de telefonia do Felipe Martins, encaminhou ao STF nessa semana dados de geolocalização que são muito precisos. O que são esses dados? Quando você usa o seu celular ele conversa com uma antena telefônica. Ele puxa dados, ele manda dados para aquela antena telefônica. E nisso, você fica... A empresa de telefonia sabe onde você está, em qual estado do país, em qual cidade e em qual região daquela cidade a partir da antena com que você conversa, o seu celular conversa. Eles usam até uma estratégia de triangulação e conseguem dar uma precisão maior para onde a pessoa está. E esses dados de geolocalização do Felipe Martins, eles mostram que o celular do Felipe Martins estava no Brasil no dia 30 de dezembro de 2022, mesmo dia em que o ex-presidente Bolsonaro viajou para os Estados Unidos. E o celular do Felipe Martins continuou no Brasil. Os dados da geolocalização mostraram ainda que ele se deslocou para Curitiba, depois foi para Ponta Grossa, onde a esposa do Felipe Martins mora. Então, a não ser que o ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal queiram dizer que existe uma grande conspiração orquestrada para levar o celular do Felipe Martins de Brasília para Ponta Grossa e depois de ali fingindo que ele estava no Brasil, enquanto ele na verdade estava voando para Miami com o presidente Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes precisa então soltar Felipe Martins imediatamente. A não ser que ele queira construir essa grande teoria conspiratória. E mais, não só que o celular embarcou e foi levado para Curitiba e depois para Ponta Grossa, mas ele teria que argumentar que o celular fez isso usando uma passagem em nome do Felipe Martins e com a companhia aérea atestando que foi o Felipe Martins que embarcou, como já veio esse atestado para os autos do processo, mostrando que ele ficou no Brasil. Isso derruba o argumento do ministro de que ele teria viajado para os Estados Unidos fugindo do Brasil. A não ser, é claro, também, que o ministro queira dizer que a TIM, essa empresa telefônica, ela faz parte de uma organização criminosa da extrema-direita internacional que existe para enganar o STF, fraudar a democracia no Brasil e atacar as preciosas liberdades garantidas pelo ministro Alexandre de Moraes. A não ser que ele ache isso, que a TIM faz parte dessa conspiração transnacional, o ministro precisa soltar imediatamente Felipe Martins. Não é mais uma questão de prova agora. Provas nós temos aos montes para mostrar que o Felipe Martins ele não viajou para os Estados Unidos. E provas já existiam, aliás, como essa prova da viagem aérea para Curitiba, a empresa aérea confirmando que ele de fato embarcou e viajou, documentos americanos atestando que ele não entrou nos Estados Unidos e por aí vai. Provas foram juntadas aos montes, inclusive provas de consumo dele de iFood no Brasil, de transporte, de Uber. E eu quero aproveitar esse tema ainda para responder uma pergunta que eu recebo frequentemente nas minhas redes sociais. E a pergunta é: Deltan, qual que é a importância de saber se o Felipe Martins foi para os Estados Unidos ou não? Por que ele está preso por isso? Ele não pode viajar agora? Ainda que se prove que ele estava ou não estava no Brasil, por que ele está preso por supostamente ter viajado? Ainda que ele não tenha viajado. Como é que esse argumento da viagem se sustenta para prender ele? Pois é, pessoal, essa é a pergunta do $1 milhão. Porque o ministro Alexandre de Moraes ele fundamentou a prisão do Felipe Martins em um possível risco de fuga, porque ele teria viajado com Bolsonaro no dia 30 de dezembro de 2022, o que nós sabemos que é mentira, jamais aconteceu. Mas esse fundamento, além de genérico, abstrato, bastante duvidoso, também ele está sendo aplicado de uma maneira no mínimo duvidosa por Moraes. Se existe um risco de fuga do Felipe Martins, porque ele viajou para os Estados Unidos, sendo que ele não viajou, tudo bem, mas vamos assumir que ele viajou. Se existe um risco de fuga por ele supostamente ter viajado, então, com muito mais razão, existe um risco de fuga para quem de fato viajou, não? É ou não é? Ora, se ele foi para lá e prenderam ele porque ele supostamente teria ido para lá, ainda que não tenha ido, tá? E quem de fato foi? Essas pessoas não representam aí um risco de fuga?
Então, por que Bolsonaro e o resto da comitiva do Bolsonaro não foi presa? Só o Felipe Martins. Ah, Deltan, não dá ideia. Mas a gente tem que analisar e entender a realidade, o que está acontecendo, para a gente entender por que está acontecendo essa prisão. Ah, meus amigos, a resposta a essa pergunta, quem vai dar não sou eu, é o ministro Gilmar Mendes. Como assim? O ministro Gilmar Mendes fez uma fala, que ele usou bastante para atacar a Lava Jato. Eu destaquei aqui para vocês. Me segue. Abre aspas. As pessoas só eram soltas depois de confessarem e fazerem acordo de leniência. Isso é uma vergonha. E nós não podemos ter esse tipo de ônus, coisa de pervertidos. Claramente se tratava da prática de tortura, usando o poder do Estado. Pessoal, será que o ministro Alexandre de Moraes está mantendo Felipe Martins preso há 155 dias, ou seja, há 5 meses e 3 dias, sem denúncia, para forçar ele a fazer uma delação, como aconteceu com o Mauro Cid, que foi solto no mesmo dia em que sua delação foi homologada? Me respondem aí nos comentários, porque eu quero saber. E eu preciso aqui fazer um esclarecimento brevemente, esclarecer que a acusação do Gilmar Mendes contra a Lava Jato é falsa. Afinal de contas, mais de 80% dos delatores da Lava Jato nunca tinham sido presos. Diferente do que acontece no STF, em que 100% dos delatores foram presos. Mais ainda, na Lava Jato, as prisões eram fundamentadas em fatos reais, não em saídas do Brasil hipotéticas e demonstradas falsas por uma série de provas. Não, eram fatos reais, eram contas do exterior, milhões de dólares circulando nas contas do exterior, era a destruição de evidências comprovada por câmeras mostrando a família do Paulo Roberto Costa subindo e descendo o elevador e por aí vai. Eram provas consistentes do que tinha acontecido. Não, no Supremo não. No Supremo são razões como essa da prisão do Felipe Martins, de modo totalmente contrário à realidade, às evidências, à experiência, à história, como a prisão daquelas senhorinhas do 8 de janeiro, presas com um terço e uma Bíblia na mão, que não se justificam sob nenhuma ótica. E para encerrar meu comentário, eu tenho uma hipótese de um outro motivo, além desse da delação, sobre por que o ministro Alexandre de Moraes não solta o Felipe Martins. É que a ilegalidade da prisão do Felipe Martins ela já é tão óbvia que ela chega a ser constrangedora para o ministro Alexandre de Moraes. Como ele não soltou o Felipe Martins lá atrás, quando a PGR e os advogados dele pediram a revogação da prisão, ele acabou se colocando numa situação agora impossível, incontornável, em que ele agora precisa provar o impossível. Ele precisa provar que é o Felipe Martins que teria viajado para os Estados Unidos quando essa viagem nunca existiu. Eu imagino que o Moraes pode pensar que libertar o Felipe Martins agora, com tantas provas de que o ministro abusou dos seus poderes e o manteve preso ilegalmente por meses, vai ser um atestado de derrota e uma confissão de que o ministro age politicamente e de forma abusiva. E nós estamos tratando aí de um caso claro, crasso, de erro judicial. Não se trata simplesmente aqui de uma discordância de interpretação. E a última vez que um erro judicial do Moraes foi levado à justiça, não sei se você lembra qual foi agora, recentemente, o caso Homero Marchese, foi levado à justiça o erro judicial do Moraes, o que aconteceu? A União foi condenada a indenizar a vítima do Moraes. E a União poderia cobrar a indenização de Moraes em seguida. E o que então o Moraes fez? Ele cassou a decisão do juiz da primeira instância, mesmo ele sendo impedido para atuar no caso. Por que impedido para atuar no caso, Eltan? Porque ele cassou uma decisão de um juiz que trazia a ele, Moraes, um potencial prejuízo econômico, ou seja, o Alexandre de Moraes atuou em um benefício próprio por meio de um ato judicial. Ele favoreceu a ele mesmo economicamente. Isso viola as regras de impedimento, isso viola as regras de conflito de interesses, o que é um dos casos claros que justifica o impeachment, está lá na lei do impeachment de ministros do STF. Mas o abuso não parou aí. Possivelmente com receio de que decisões reconhecendo seus erros se multiplicassem, reconhecendo, por exemplo, agora o erro no caso Felipe Martins, o Moraes mandou investigar o juiz que deu a decisão técnica que condenava os seus erros. E essa ação do Moraes viola a independência judicial e ainda por cima é um abuso de autoridade, porque é abuso você mandar instaurar uma investigação contra alguém, contra o juiz federal que deu essa decisão, sem ter justa causa, sem ter provas, sem ter fundamentos que justifiquem essa investigação contra o juiz, que simplesmente estava fazendo seu trabalho. Afinal de contas, é trabalho dos juízes condenarem a União por erros judiciais. Não é a primeira vez que isso acontece. Toda vez que é preso um homônimo, tem um João da Silva com mandado de prisão, a polícia vai e prende a pessoa errada que fica presa, ela é indenizada por erro judicial. É o que o juiz fez. Quem deveria ser investigado, na verdade, não é o juiz, é Moraes.
e sim pelos abusos dele contra o juiz, pelos abusos dele contra Felipe Martins, pelos abusos dele contra o Mero Marchese e por tantos outros abusos. Tudo falando aqui, é claro, em tese e como hipótese, porque senão quem vai acabar sendo investigado nessa democracia relativa, inabalável em que a gente vive, do jeito que as coisas andam, vou ser eu. Afinal de contas, o Brasil está de pernas pro ar, porque aqui ladrão prende polícia, posse mija no cachorro, e quem abusa manda investigar por abuso quem o condena. Por aqui, tudo está invertido. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.